Oi, meu povo, tudo bem? Bom, eu sou a Pri e eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouco sobre o que é o programa de au pair, que é um intercâmbio que eu estou fazendo no momento, e também um pouco dos requisitos que você precisa ter para se tornar uma au pair. Bom, eu vou falar tudo com base na minha experiência, tá? Eu tô aqui já faz uns 2 meses e eu vim pela agência de intercâmbio Cultural Care. Então, o que é o au pair? O au pair é um intercâmbio de trabalho e estudo, na verdade, acho que é mais de trabalho, né, do que de estudo. E você vem para os Estados Unidos, no caso, para viver com uma família americana. Então você tá ali no meio dos costumes, da rotina deles, e você trabalha cuidando das crianças deles. Você recebe semanalmente por isso. O valor que as agências pagam, pelo menos a Cultural Care e a maioria das agências, é 195 e 75 dólares, se eu não me engano, por semana. E também a família tem que te pagar uma bolsa de estudos de 500 dólares, o curso que você escolher e o que ficar bom para você, para a família, dentro do tempo que você tem aí trabalhando com as crianças. Então, basicamente, o programa de au pair é isso. O que eu vejo de benefício nesse programa? Bom, você acaba investindo para vir para cá um valor muito menor do que você vai ganhar. Então, ao longo do seu programa, que é um ano, né, esse intercâmbio, você consegue recuperar o dinheiro que você gastou do seu investimento, né? Eu acho que compensa, porque você vai estar ali todo dia no contato com uma outra língua, você também pode fazer um curso e também o intercâmbio, qualquer tipo de intercâmbio, eu acredito que você consegue pensar na sua vida, você vê o que você quer fazer, o que você não quer, enfim. É uma experiência bem o quê? É uma experiência ótima, né? Sobre os requisitos para você ser uma au pair, você precisa ter entre, pelo menos na Cultural Care, lembrando, você tem que ter entre 18 e 26 anos, solteira, não ter filhos, você tem que ter concluído o ensino médio. Lembrando que aqui nos Estados Unidos a maioridade é a partir dos 21 anos, então se você vem com menos de 21 anos, você acaba sendo considerada menor aqui no país. Então, assim, você pode dirigir, por exemplo, só que se você tiver em algum pub, alguma balada e der o horário, tem algumas baladas que eles pedem para quem é menor se retirar. Enfim, é isso que eu sei sobre vir com menos de 21 anos. Você não pode ter antecedentes criminais, claro. Você tem que ter seu inglês intermediário na conversação. Então, quando você chegar aqui, você tem que saber se virar o mínimo. Ter carteira de habilitação. A busca por uma família não é toda família que exige que a au pair dirija, só que essa é uma exigência da agência. Então, para você ser uma au pair, você tem que ter habilitação e saber dirigir, né? Não é apenas ter habilitação. E eu acho que o último e mais importante requisito para você ser uma au pair, você tem que ter experiência com criança. Claro, né, gente? Como que você vai querer vir aqui, né? Como que você vem para um au pair, para um intercâmbio, no qual o seu trabalho é cuidar de criança se você não tem experiência com criança? Enfim, não sei. Só sei que esse acho que é o requisito mais importante, porque o au pair é um ano, então você vai ficar um ano trabalhando com criança no mínimo. Você pode estender 6, 9 ou 12 meses. Só que no mínimo você vai ficar ali um ano para você ganhar seu certificado de au pair. Trabalhando com crianças, então você tem que ter experiência com crianças de no mínimo 200 horas. Bom, os valores de au pair, sobre os valores de au pair. Para você poder fazer uma entrevista na Cultural Care, você paga R$ 40. Daí depois, se você passar nessa entrevista, porque tem o caso de você não passar na entrevista de primeira, assim, né? E você ter que fazer um reteste, ou enfim, você não ser aprovado, seu inglês não ser bom o suficiente na agência. Tem a taxa de R$ 310, caso você é aprovado, seu inglês tá bom, você tem experiência com criança, você tem o perfil da agência, então você paga mais R$ 310 para a agência. E depois, no final, quando você finalmente fica online, consegue falar com as famílias, até conseguir a família ter um match, né? Que é quando você escolhe a família também te escolhe, você paga mais R$ 3.630. O que acontece?
Esse valor, às vezes a agência tem algumas promoções, mas esse é o valor total que eles estão cobrando, pelo menos nesse ano, né? De 2017. Além desses custos, que é como agência, que custo mais que você tem? Se você não tem carteira de habilitação, você tem que desembolsar aí um valor para tirar sua carteira de habilitação. Quando eu comecei o meu processo de au pair, eu já tinha carteira de habilitação, então eu não me atentei a esses valores. Eu tinha desde os 18 a minha carteira de habilitação, então não sei como que tá hoje. Você tem que também ter um passaporte válido. Então, eu lembro que na época que eu tirei tava quase R$ 200. Hoje, eu também não sei quanto que tá o passaporte. Você tem que também ter o dinheiro pro seu visto americano, porque uma das coisas que a agência não fala é que você que tem que pagar o seu visto, né? Então a agência te direciona, só que a taxa lá do visto, que quando eu paguei foi 550 mais ou menos, pra eu fazer a entrevista pra tirar o meu visto americano, a gente que tem que desembolsar esse valor. Bom, qualquer tipo de gasto com transporte, por exemplo, se você não tem uma agência cultural care na sua cidade, você que tem que ir atrás da agência, então esse tipo de transporte também é pela sua conta. E também, a partir do momento que você conhece a família, os embarques saem de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então você tem que ter o dinheiro para estar nessas cidades para poder pegar um avião para vir para os Estados Unidos. A passagem de avião é a família, a agência que vê isso para você, então esse custo você não tem. E custos médicos também, porque para você ser aprovada também no processo de au pair, você precisa ter tá com a saúde ok, tá com a saúde em dia. Então, se você precisar ir no médico para ele fazer um check-up de você falar que você tá ok, para você fazer o seu teste de tuberculose, que aqui nos Estados Unidos é obrigatório, pelo menos pela minha agência. Esses custos, então, você que desembolsa. É isso, eu acho que os custos do au pair é isso. Deixa eu ver aqui, fazer a conta aqui do que eu falei pra vocês, pra ver o quanto mais ou menos que dá tudo que eu falei, tá, gente? Levando em consideração que você já tenha... tem a PID também. Tem a PID, Permissão Internacional para Dirigir, que não vale de bulhufas, porque eu cheguei aqui e eu vou ter que tirar a carteira de habilitação do estado que eu tô. Então, a PID, eu acho que tá 200, tá entre 180 e 200 e pouco, pelo menos em São Paulo, que é um papel, é um pedaço de papel que a agência também é obrigatório pela agência, só que quando você chega aqui, às vezes, de acordo com o seu estado, você tem que tirar a PID do estado. Então, deixa eu ver. Então, R$40 da entrevista, mais 310 da taxa de inscrição se você pagar na entrevista, mais 3.630, que é quando você tem um match, quando você realmente encontra a sua família. No mínimo que você precisa, mas, aliás, desculpa, esqueci do visto, que tá aqui, vou colocar R$550. No mínimo que você precisa é R$4.530. Assim, 4.530 só colocando os custos da agência, que eu coloquei taxa de entrevista, taxa de inscrição e match com a família e mais o visto. Fora isso, 4.530 você tem que ter um passaporte válido, você tem que ter uma carteira de habilitação também válida e qualquer outro tipo de custo, se você não tiver mala, se você tem que passar no médico e não tem convênio, se você, enfim, N coisas a mais, você que tem que desembolsar para poder fazer esse programa de intercâmbio, tá? Bom, além desses R$4.530 que eu coloquei aqui, eu vou colocar mais R$200 de PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, tá? Então foi para R$4.730 aí no mínimo que você tem que ter para ser uma au pair. Bom, então é isso, gente. O processo de au pair geralmente começa você indo na agência, fazendo sua entrevista em inglês. Então a agência analisa se seu nível de inglês é o nível intermediário. Eu, inclusive, fiz mais de um teste de inglês na agência, eu fiz 2 testes. Eu não passei no primeiro, meu inglês eu tava com medo, enfim. Eu fiz um outro vídeo sobre isso, que eu acho que vai aparecer nos relacionados, não sei. Depois, nesse mesmo dia, aliás, a agência também avalia a sua personalidade, se você tá nos padrões que a agência pede pra ser uma au pair, mas todo esse processo de teste e reteste de inglês, se você precisar, ou essa parte da entrevista eu fiz no outro vídeo. Bom, depois de fazer essa entrevista com a agência, você fica online, é como se você tem um perfil que aparece todas as suas informações, todas as suas experiências com crianças, e você começa a buscar uma família.
Daí tudo bem, você busca a sua família, quando você encontra mais de uma família, passa pelo seu perfil, não é a primeira família que você tem que fechar, você pode falar com mais de uma família. Na Cultural Care, você consegue falar com uma família por vez. Então, assim, se uma família entra no seu perfil, você fica bloqueada para as demais, né? Até você ter um match e você saber a família que você quer e a família também querer você. Bom, depois que você tem o seu match, você paga os 3 mil e pouco lá pra agência, né? E daí a agência te dá os papéis pra você dar entrada no seu visto. Depois que você tem o seu visto, é isso aí, arruma as malas e vem pros Estados Unidos pra ter essa grande experiência como au pair. Bom, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem comentar, podem, enfim, me dar sugestões também de vídeos que eu posso fazer. Quem também quiser ver o que eu passei aí no meu teste de inglês, tem o meu outro vídeo. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijo. Tchau.